Olá, meu nome é Keren, eu sou professora de Biologia do programa Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre genética. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, volta e dá uma assistida, porque é muito importante que você entenda como a gente chegou até aqui, ok? Então, bora lá. Eu vou compartilhar com vocês os slides que usaremos para a aula de hoje. Então, como eu acabei de falar, nós estamos falando sobre genética. Esse já é o nosso 8º vídeo. Nós vamos dar continuidade ao tema de variações do modelo mendeliano de herança. No vídeo passado, a gente terminou o vídeo, na verdade, falando sobre codominância. E nesse vídeo, a gente vai dar continuidade a esse assunto. Então, a gente viu, né, no início dessa série, falando sobre as leis de Mendel, sobre a importância das leis de Mendel dentro da genética moderna. Mas a gente viu também que existem alguns tipos de herança que eles fogem à lei de Mendel, que eles são exceções à lei de Mendel. E uma delas é a codominância. Então, alguns genes, eles se expressam em codominância. E aí eu já expliquei para vocês o que é isso no vídeo passado. Se você não assistiu, volta lá e dá uma assistida. Mas eu vou dar uma relembrada com vocês. Então, quando a gente fala que determinado gene, né, ele se expressa em codominância, isso quer dizer que o fenótipo do heterozigoto, ele não é intermediário entre o fenótipo dos homozigotos. Então, a gente viu, né, que existe um tipo de herança que ela o fenótipo dela ela é intermediário entre o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Eu não vou explicar para vocês, porque isso foi assunto do vídeo passado. Só que quando a gente está falando de codominância, na verdade, o heterozigoto, ele vai expressar simultaneamente os fenótipos tanto do homozigoto dominante como do homozigoto recessivo. Então, ele expressa, né, simultaneamente os dois fenótipos. E aí, um exemplo muito importante, né? Eu estou dando continuidade para vocês nesse vídeo sobre a codominância, porque o grupo sanguíneo ABO é um sistema de herança muito importante, que cai muito nas provas, então a gente vai falar um pouco sobre ele. Então, existem 3 alelos comuns para o grupo de sanguíneo ABO, que é o IA, que codifica o antígeno A, o IB, que codifica o antígeno B, e o Izinho, que não codifica antígeno, que também é conhecido como O, ou zero. Podemos apresentar as relações de dominância entre esses 3 alelos da seguinte maneira. Os alelos IA e B, eles são codominantes, então ninguém se sobrepõe a ninguém, eles não possuem, nenhum é recessivo sobre o outro. Bora melhorar isso. Então, o IA e o IB, o IAzão, né, o IBzão, quando eles estão presentes, os dois se expressam da mesma maneira, e por isso que eles são codominantes, né, por isso que há essa codominância, porque não há um alelo recessivo e um alelo dominante quando a gente fala de IA e IB, IAzão e IBzão. Mas o Izinho, né, aquele que codifica o antígeno O, ele é recessivo aos dois. Então, tanto o IA como o IB, eles são dominantes com relação ao Izinho. Só que os dois são codominantes. Ninguém é dominante sobre ninguém. E ninguém é recessivo, né, abaixo de ninguém ou sobre ninguém. Então, quando a gente fala, né, de um indivíduo que tem sangue do tipo A gente está falando aqui. Ó, uma coisa importante que a gente precisa sempre estar lembrando nos vídeos. Quando a gente está falando, né, de um indivíduo diploide, né, de uma espécie diploide, como é o ser humano, a gente está falando que esse indivíduo ele possui 2 cópias de cada gene. Uma cópia que ele recebeu do pai e uma cópia que ele recebeu da mãe. Então, indivíduos diploides possuem 2 cópias de cada gene, ok? Que são cromossomos, como eu já expliquei para vocês. Então, quando a gente fala que o indivíduo ele tem um tipo sanguíneo A, o fenótipo dele, né, tipo sanguíneo A, quer dizer que ele precisa possuir pelo menos, né, uma cópia do alelo azão. Então, ele precisa receber esse alelo azão e ele pode ter 2 cópias do alelo azão ou ter uma cópia do alelo azão e uma cópia do alelo izinho, porque o izinho, como ele é recessivo tanto para o A como para o B, o alelo azão, né, ele vai ser dominante, ele vai produzir a sua proteína, vai se expressar,
e o indivíduo vai ter o fenótipo azão. A mesma coisa acontece com, fenótipo do tipo sanguíneo A. A mesma coisa acontece com os indivíduos que têm o tipo sanguíneo B. Eles possuem pelo menos um alelo do tipo Bzão, ou eles possuem, né, 2 alelos Bzão, ou um alelo Bzão e um alelo Izinho. O Izinho, como recessivo, né, ele não vai aparecer no fenótipo, e o fenótipo, então, vai ser o sangue do tipo B. Já o indivíduo AB, indivíduo do tipo sanguíneo AB, ele possui tanto o alelo azão como o alelo Bzinho, como o alelo Bzão. Os 2 alelos, eles se expressam em codominância. Então, esse indivíduo, ele vai possuir o fenótipo AB, tipo sanguíneo AB. Já o indivíduo que possui, né, o tipo sanguíneo O, é aquele indivíduo que possui 2 alelos Izinho. Então, esses alelos Izinho, né, eles são recessivos e eles só vão aparecer no fenótipo quando eles estiverem em homozigose, como eu já expliquei para vocês. Então, vamos resolver um problema para a gente entender melhor. Houve um processo, né, há muito tempo atrás, um processo de paternidade contra o famoso ator Charlie Chaplin. Em 1941, Chaplin conheceu uma jovem atriz chamada Joan Barry, com quem ele teve um romance. 20 meses após o término do romance, Barry deu à luz a uma menina e afirmou que Chaplin era o pai. Os advogados de Chaplin pediram, então, o tipo sanguíneo de Chaplin, de Barry e de sua filha. Barry era A. A filha era B e Chaplin era O. Chaplin pode ser o pai da criança? Então, bora aqui dar uma relembrada. A mulher, né, a Joan, ela era do tipo A. Então, ela tinha pelo menos um alelo azão, ok? A gente não sabe se ela era azão ou azão izinho, mas pelo menos um alelo azão ela era. Já a criança, a menininha, ela era do tipo B. Então, se ela era do tipo B, ela tinha que ter pelo menos recebido ou do seu pai ou da sua mãe o alelo B. A gente sabe que Joan não tinha um alelo B. Por quê? Porque o alelo A e o alelo B, quando eles estão presentes, né, no indivíduo, esse indivíduo não vai ser A, esse indivíduo vai ser AB. Então, se Joan era apenas A e não AB, isso quer dizer que ela não tinha B, porque se ela tivesse B, o B tinha se expressado. Então, como ela era A, ou ela tinha 2 alelos azão, ou ela tinha um azão e um izinho. B não tinha. Então, se a menininha, ela tinha pelo menos um alelo Bzão, né, já que ela era do tipo B, ela tem que ter recebido de quem? Do seu pai. Ela pode ter recebido de Joan, o que provavelmente aconteceu, já que Joan era a azão e era a mãe da menina, ela deve ter recebido o alelo izinho. E Joan, então, ela era heterozigota, tinha o alelo azão e o alelo izinho. O alelo azão, como dominante, se expressou e era tipo sanguíneo A. Como a menina não era AB e sim B, então ela provavelmente, né, muito provavelmente, quase 100% de certeza, ela recebeu o izinho de Barry, né, da sua mãe. Então, sobrou quem para doar esse B, para ela receber o Bzão? O pai. Só que Chaplin, ele era do tipo O. Então, ele não tinha nem alelo A e nem alelo B, certo? Para produzir os seus gametas e doar para sua filha. Então, né, Chaplin não era o pai da menina. Porém, né, embora o tipo sanguíneo acabasse excluindo a possibilidade de paternidade, né, nesse caso e em outros casos, o teste de paternidade ele não é feito exclusivamente com tipos sanguíneos. Isso porque muitas pessoas podem ter o mesmo tipo sanguíneo. Então, várias pessoas, né, possuem o mesmo tipo sanguíneo e isso não dá uma certeza absoluta de paternidade. Porém, pode excluir, como foi o caso de Charlie Chaplin. Mas, mesmo tendo esse teste, né, e tendo essa possibilidade, e tendo essa exclusão, né, na possibilidade da paternidade, 3 patologistas testemunharam que era geneticamente impossível que ele fosse pai da menina, já que a menina precisava receber esse alelo Bzão do pai. Contudo, o júri determinou que Chaplin era o pai e ordenou que ele pagasse o auxílio à criança, né, as custas, e também as custas do processo. Então, a gente consegue ver aqui claramente que não tem a possibilidade de Charles
Chaplin, seu pai, já que ele possuía apenas os alelos Izinho, e a menina necessitava de ter recebido, né? A menina necessariamente recebeu o alelo Bzão do pai. Então, isso geneticamente excluía, né, Chaplin. Entretanto, mesmo assim, ele acabou perdendo o processo e teve que pagar, né, as custas e tal, e aceitar a paternidade. Mas por que que a gente vê, né, essa questão do sistema BO, do tipo sanguíneo, por que que a gente vê essa questão tão importante ali no momento da doação de sangue, da compatibilidade? Isso porque essas proteínas produzidas por esses genes, elas são chamadas de antígenos. E essas proteínas, elas são apresentadas na membrana celular da célula sanguínea. Então, a gente está vendo aqui, ó, um indivíduo, né, que é do tipo A, ele possui, né, pelo menos um alelo, como a gente acabou de ver, azão, e esse alelo azão, ele vai determinar a produção de uma proteína do tipo A. Já os indivíduos, né, que possuem o sangue do tipo B, eles possuem, então, pelo menos um alelo Bzão, e esse alelo Bzão, ele vai determinar a produção de proteínas do tipo B. Já o indivíduo que é AB, ele vai possuir os dois alelos, e esses dois alelos vão ser responsáveis pela produção de proteínas tanto do tipo A como do tipo B. Já o indivíduo que possui dois alelos recessivos, o Izinho, ele não vai produzir proteína nenhuma, então não há, o Izinho, ele é inativo para a produção dessa proteína, e aí esse indivíduo, ele não vai produzir proteínas, né, do tipo sistema ABO, então não vai haver essas proteínas na membrana da célula sanguínea desse indivíduo, ok? Então, um indivíduo que possui a proteína do tipo A, ele vai produzir anticorpos para a proteína do tipo B. Por quê? Porque ele não produz proteína do tipo B. Então, o corpo dele não reconhece uma proteína do tipo B. Quando ele entrar em contato com um sangue do tipo B, logicamente, o corpo dele vai começar a reconhecer aquela proteína do tipo B como uma proteína estranha e vai começar a produzir anticorpos para aquela proteína do tipo B. Então, a gente diz que indivíduos sanguíneos, né, indivíduos que possuem tipo sanguíneo A, eles produzem anticorpos chamados de anti-B, porque eles não conhecem a proteína do tipo B. Então, eles vão produzir anticorpos ali, né, para combater aquela proteína estranha. Então, é por isso que um indivíduo, né, com tipo sanguíneo A, ele não pode receber um tipo sanguíneo B, porque o corpo dele vai começar a atacar essas células que têm, né, na sua membrana essa proteína desconhecida. A mesma coisa acontece com indivíduos que possuem sangue do tipo B. Então, esses indivíduos que possuem sangue do tipo B, eles possuem nas membranas das suas células sanguíneas as proteínas B, e o corpo reconhece, sabe ali que essa proteína é dele, é desse indivíduo. Quando ele recebe, né, um outro sangue do tipo A, por exemplo, o corpo vai reconhecer essas proteínas do tipo A como proteínas estranhas. E por causa disso, ele produz, então, anticorpos do tipo anti-A para atacar a proteína A, já que ele não reconhece. Já o indivíduo que possui as proteínas A e B, né, nas membranas das suas células, indivíduos do tipo sanguíneo AB, o corpo dele vai reconhecer tanto as proteínas A como as proteínas B, como proteínas ali reconhecíveis, porque faz parte do organismo. Então, eles acabam não reconhecendo, não produzindo nenhum tipo de anticorpo. Então, o indivíduo AB, ele pode receber sangue tanto do tipo B como do tipo A, porque tanto as proteínas do tipo A como as proteínas do tipo B vão ser proteínas comuns ao organismo daquele indivíduo. E ele não vai atacar e ele não vai produzir nenhum tipo de anticorpo. Então, indivíduos do tipo AB, eles podem receber tanto sangue A como sangue do tipo B. Já os indivíduos O são aqueles indivíduos que não possuem proteínas, né? Desse sistema, na membrana das suas células sanguíneas. E por causa disso, né, ele não reconhece nenhum tipo de proteína. Então, tanto a proteína B como a proteína A, para um indivíduo do tipo sanguíneo O, são proteínas desconhecidas.
são proteínas que não são reconhecidas naturalmente pelo sistema. E aí, por causa disso, ele produz tanto anticorpo do tipo A como anticorpo do tipo B. Então, quando a gente fala, né, nesse sistema de doação de sangue, os indivíduos do tipo O, eles são doadores universais, perdão, gente. Então, o grupo do tipo O é um doador universal. Por quê? Porque ele não tem proteína, né, desse tipo na sua membrana. Então, tanto o tipo A, como o tipo B, como o tipo AB podem receber, porque não vai haver esse reconhecimento de estranheza ali pelo corpo, né? Já o indivíduo AB, ele é um receptor universal, porque ele pode receber tanto do tipo A, como do tipo B, e logicamente do tipo O, né? Que não tem nenhuma proteína, já que ele também não produz nenhum tipo de anticorpo. Já o tipo A e o tipo B, ou eles recebem, né, do seu próprio tipo, ou do tipo O, que é o doador universal. Ok? Pronto. Então, bora resolver aqui rapidamente um exercício. Então, imagine que um homem do tipo sanguíneo O case-se com uma mulher do tipo sanguíneo AB. Qual a probabilidade, né, desse cruzamento gerar descendentes do tipo O? Então, a gente tem aqui, né, a gente tem aqui um homem que tem o tipo sanguíneo O, ou seja, ele é Izinho, Izinho, e ele casa com uma mulher AB. Então, um homem O, ok? Que é Izinho, Izinho, casa com uma mulher AB, que possui um alelo Azão e um alelo Bzão. Qual a probabilidade de terem um filho também O? Nenhuma. Por quê? Porque a mãe, ou ela vai, né, durante a produção dos gametas, ela vai produzir gametas ou do tipo A ou do tipo B. Já o homem, ele vai produzir gametas apenas do tipo Izinho. Se lá no momento da fecundação, um Izinho cruzar com um Azão, né, fecundar um Azão, a criança vai ser do tipo A. Se o Izinho fecundar um gameta do tipo B, esse indivíduo vai ter o tipo sanguíneo B. Então, para que esse indivíduo, para que essa criança nascesse também com o sangue do tipo O, essa mãe teria que ser heterozigota, ou Azão Izinho, ou Bzão Izinho. Mas, como ela não tem um izinho para doar, apenas ou A ou B, então essa criança ou será A ou será B. Então, né, como eu acabei de dizer para vocês, a probabilidade é nula, pois os descendentes gerados, eles poderão ter apenas ou o genótipo, né, Azão, Izinho, Bzão, Izinho, já que a mãe vai doar ou A ou B, ali na produção de gametas, e o pai vai doar um Izinho, que é o tipo de gameta que ele produz, ok? Então, o indivíduo vai ser ou A ou B, e a possibilidade de ser Izinho, Izinho é zero, ok? Pessoal, então, para terminar aqui as nossas exceções, né, as regras de Mendel, a gente tem aqui também uma outra nomenclatura, que é penetrância e expressividade gênica. Então, nos cruzamentos genéticos apresentados até o momento, a gente viu que um genótipo, ele gera um fenótipo. Então, uma pessoa que tem o alelo Azão, Bzão, ela vai ter um tipo sanguíneo AB. Então, o genótipo gera um fenótipo. Só que algumas características, né, essa premissa, ela não é absoluta. E um genótipo, ele acaba não produzindo o fenótipo esperado. E a gente chama esse fenômeno, de penetrância incompleta. O que é isso? A penetrância incompleta ela é observada, por exemplo, nas pessoas que possuem polidactilia. Então, a polidactilia é aquela condição, né, em que o indivíduo vai ter um dedinho a mais. Então, se a gente contar aqui, esse indivíduo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedinhos na sua mão. Normalmente, ela é causada por um alelo dominante. Mas, às vezes, as pessoas elas possuem esse alelo dominante para a polidactilia, perdão, mas mesmo tendo o alelo dominante, né, o que se esperava é que ela tivesse esse dedinho a mais, ela vai ter um número normal de dedos. Então, ela possui um alelo dominante, mas mesmo assim só possui 5 dedos na sua mão. E aí a gente fala, então, que esse gene, né, essa condição, possui uma penetrância variável. Então, ela não é totalmente penetrante. Então, a penetrância ela vai ser definida também como uma porcentagem de organismos com o genótipo que expressa o fenótipo esperado. E aí, como é que a gente faz essa conta? A gente vai pegar, então, por exemplo,
100 pessoas que possuem o alelo para a polidactilia, e dessas 100 pessoas, a gente vai perceber ali quem possui o fenótipo para a polidactilia. Então, dessas 100 pessoas, quantas pessoas possuem o sexto dedinho, né, ou alguma estrutura, né, do sexto dedinho? 80. Então, a gente pega esse número de 80 pessoas e divide por 100. E aí, a gente vê, então, que a penetrância é de 80%. Além da penetrância incompleta, a polidactilia ela também exibe uma expressividade variável, ou seja, algumas pessoas com polidactilia vão ter apenas um dedinho, né, uma estruturazinha extra, enquanto que outras pessoas também com o gene da polidactilia vai ter, né, 6 dedos totalmente estruturados, funcionais. Então, mesmo tendo uma penetrância incompleta, a expressividade também desse gene, ele vai variar. Então, como eu falei para vocês, enquanto que algumas pessoas com polidactilia possuem apenas uma estruturazinha, outras pessoas possuem um sexto dedo funcional, normal, enquanto que algumas pessoas possuem apenas a polidactilia nas mãos, outras também vão possuir nos pés. Então, além da penetrância ser incompleta, né? A expressividade ela também vai variar nesse gene. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Continue assistindo a nossa série de vídeos e eu espero vocês no próximo vídeo. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. E é isso. Tchauzinho!